Vamos lá. Eu quero apresentar a Nova Almeida atualizada e, ao término, contar para vocês a história dessa Bíblia que vocês estão em mãos, tá bom? Dessa impressão aí. Vamos lá, Nova Almeida atualizada. Eu não estou ganhando nada da Sociedade Bíblica, tá? É só por causa da versão. Peguei uma apresentação que foi feita pela Sociedade Bíblica da Nova Almeida. Aqui nós temos um mapa da atual Indonésia. Se você ver ali embaixo, na seta, tem uma localização chamada Java. Tá vendo? Bem ali. É uma ilhazinha chamada Java. Já vou explicar por quê. Porque nós temos o tal de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, o nome dele é João Ferreira Anis de Almeida. Ele nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628 e morreu na Indonésia, na Batávia, em 1691. Nessa região ele morreu. O que ele estava fazendo lá? O ministério dele foi ser pastor da Igreja Reformada Holandesa no Oriente. E ele servia na Batávia, que é nessa ilhazinha de Java, ali embaixo. Então ele foi lá para a ilha pastorear uma igreja reformada holandesa, esse pastor português. E por que o João Ferreira de Almeida é importante para nós? Porque o João Ferreira, ele percebeu que havia necessidade da tradução de uma Bíblia para a língua portuguesa. Naquela época, a King James, que é a Bíblia do rei Tiago, ela estava sendo traduzida, mas na Igreja Reformada da Inglaterra, e na língua inglesa. E o que se tinha era a Bíblia em inglês. Um outro manuscrito em alemão, havia Bíblia em alemão, né, de Lutero, mas não havia uma Bíblia feita para o português de Portugal. E naquela época o português era como se fosse o inglês nosso hoje em dia. Era a língua universal. E há linguistas que dizem que dentro das próximas gerações será a terceira língua universal, inglês, espanhol e português, por causa da familiaridade da língua com o espanhol e também por causa dos avanços nos países mais populacionais lá da África e tudo mais, que falam português, né? Então, linguistas dizem isso. Enfim, ele percebeu que precisava de uma tradução, até para o ministério dele. Ele começou a traduzir o Novo Testamento, e ele terminou isso em 1681, 10 anos antes de morrer. Ele terminou a tradução do Novo Testamento. E estava traduzindo o Antigo Testamento. Aí ele parou, faleceu naquela época em que estava traduzindo Ezequiel 48, 21. Então, para os tradutores da Almeida, esse é um texto marcante, né? Quer abrir lá? Vamos. Se bem que eu dei um Novo Testamento para vocês, né? Como é que vocês vão achar aí? Quem está com a Bíblia completa, né? Ezequiel 48, 21. Não tem nada de especial, tá? É só um texto por onde ele parou, ele não conseguiu traduzir mais. Ezequiel 48, 21. Quem achar pode ler para a gente, por favor. O restante será do príncipe de ambos os lados da porção sagrada ofertada e da cidade. Serão 25.000 varas para o leste, na direção do território oriental, e 25.000 para o ocidente, na direção do território ocidental. Correspondente às porções, isso será a parte do príncipe, e a porção sagrada ofertada no santuário do templo ficarão no centro. Grande versículo, né? Ele parou aí, e aí depois faleceu, não conseguiu continuar. E qual é a história? Depois do falecimento dele, foi-se publicada o Novo Testamento, foi-se publicado o Novo Testamento, que foi a tradução dele. Então aqui nós temos a capa original da publicação lá em 1600 e bolinha. Daqui a pouco eu vou trazer as datas para vocês. Na verdade é 1681. Você tem o Novo Testamento, tradução João Ferreira de Almeida. Vou tentar ler aqui, ó. O Novo Testamento, livro todos os livros do Novo Testamento, conectado ao nosso Senhor Jesus e Redentor Jesus Cristo, traduzido na língua portuguesa pelo reverendo padre, naquela época o pastor era chamado de padre, reverendo padre João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Sancto Evangelho, na cidade de Batávia, em Java Maior, que era a ilha onde ele estava. Então, a primeira tradução do Novo Testamento
João Ferreira de Almeida foi aí publicada. E aqui você tem um exemplo da tradução. Isso aqui é literalmente o que estava naquela versão original. Mateus 2, de 1 a 2, na edição Almeida de 681. E sendo Jesus já nascido, só o C, em Betlehem, de Judéia, em dias del rei Herodes, eis que vieram uns magos, ou, tem uma explicação do João, ou sábios, do Oriente a Jerusalém, dizendo, aonde é o nascido rei dos judeus, porque vimos sua estrela, tinha muita proximidade com o espanhol, o estrela ou estreia, em Oriente, e viemos a o adorar. Você dá isso aqui para um adolescente ler, né? Parece muitas versões aí, Almeida, revista corrigida. Essa era a versão original lá do João Ferreira de Almeida. Dá para ler? Mais ou menos, né? Mas fazer uma devocional aqui é um esforço mesmo. E aí eis que surge a Almeida Revista Atualizada. Com o passar dos anos, a Almeida se tornou uma Bíblia muito conhecida. Era a primeira em língua portuguesa e foi por muito tempo. Então surgiu a necessidade de revisar essa Bíblia para traduzir numa linguagem mais acessível para a sua época. Foi formada por biblistas e linguistas, né? O Novo Testamento foi revisado por 30 homens, o que demorou 10 anos. E aí foi um problema, porque quando você tem muita gente envolvida, o negócio não anda muito. Então, eles foram aprendendo com os erros. Vocês vão ver como foi revisada a nova Almeida atualizada, bem menos pessoas. Por isso demorou 10 anos, porque demorava o pessoal se reunir, cada um fazia um trabalho. Imagina, naquela época não tinha computador, vinha o pessoal com as cópias e colocava lá e comparava. Imagina o trabalhão que não tiveram. O Antigo Testamento, depois desse problemaço do Novo Testamento, eles colocaram só para 2 pessoas revisarem o Antigo Testamento, que são esses 2 que estão na foto, né? O reverendo Antônio de Campos Gonçalves e Paul Schelp. E eles fizeram isso em 3 anos. Um trabalho com menos equipe, a equipe mais reduzida, o negócio fluiu mais. Né? E qual que foi a preocupação deles ao pegar a Almeida lá do século XVII e trazer para a nossa época, século XX? A preocupação com a leitura em voz alta. Então, naquela época não se tinha, as pessoas não liam. Tinha muito pouca gente que sabia ler aqui no Brasil. E você tinha o rádio, então a leitura era feita no rádio. E aí, então, eles se preocuparam em produzir um texto que ficasse fluido, fácil de se ouvir no rádio. E aí eles eliminaram 2.000 desagrados cacofônicos. É difícil até de falar. O que é? Coisa que não fica bonita quando você ouve. Né? Na leitura, ali até vai, mas quando você fala em voz alta, o negócio fica estranho. Olha alguns exemplos aqui que estavam na Almeida antiga, da corrigida, né? E da antiga lá de Almeida, e aí eles traduziram. Explica a vós outros, né? Quem não tem a Bíblia que diz a vós outros? Quando está se referindo, a vós outros está se referindo do quê? Né? Olha o Êxodo 24:14, tem um versículo emblemático. Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. O que o texto está dizendo espere aqui até que eu volte, até que a gente volte até vocês. Mas fica esquisito ouvindo isso, né? Espere aqui até que nos tornemos a vós. Eu vou ter que esperar até a minha velhice, até eu me tornar avô, para você voltar. É esse problema de desagrado cacofônico aí. Outros cacófatos, né? Você já leu isso aqui, ou já ouviu, né? Pouca fé. Desde então. Manda-me já. Fica até esquisito falar isso, não vou nem repetir. Volta tu também. Volta tu. Estetão grande. Não vou repetir também. Estava na Bíblia isso aí, tá? Como cacoberto. Ali se viu o fim. Ali se viu o fim. E tantos outros. Isso estava na Almeida. E a Almeida atualizada, ela estava na Almeida revista e corrigida, e Almeida corrigida e fiel. Então, no século passado, pegou-se essas 2 versões e vamos transformar a Almeida revista e atualizada. Vamos atualizar isso aí. Então, o alvo era um texto mais fluente, sem trava-línguas, né? Então, como eu falei, a questão, o alvo era ter uma leitura mais dinâmica. Por que os revisores revisaram a Almeida? Por que fazer isso para chegar na nova Almeida atualizada? Tá?
Porque a Almeida está aí e muitas pessoas usam a Almeida, a ARA, né? Então, há algumas bíblias de estudo. Teve gente falando, mas minha bíblia é de estudo. Tá, mas a versão que está sendo usada é a ARA, né? A maior parte das bíblias de estudo são na ARA. Por que revisar essa versão? Alguns motivos da Sociedade Bíblica. Primeiro, a ARA completou 60 anos em 2016. E as sociedades bíblicas têm diretrizes elas recomendam uma revisão da Bíblia a cada 25 anos. Porque em 25 anos muda-se muito a língua materna, né? A língua que se fala numa região. Então recomenda-se que em 25 anos se revise. Passou 60 anos sem revisar a ARA. Em alguns casos, a ARA se tornou ainda mais arcaica do que a Almeida Revista Corrigida. E a gente vai ver alguns exemplos aqui de que havia problemas na ARA. Textos escritos no estilo mais popular, como o de Marcos, se tornaram altamente literários. A gente estudou Marcos aqui aos domingos. Você viu como ele é rápido, ele avança, ele é para ser lido numa sentada. Quando você lê Marcos na ARA, o texto fica maior, tem muita quebra. Então era um texto para ser lido rapidamente, mas a Almeida transformou ele num texto mais pausado. Não era para ser lido assim, né? Tanto é que o livro de todos os evangelhos que deveria ser mais usado para evangelismo não é o Evangelho de João. Normalmente a gente pensa no Evangelho de João, né? Quer que alguém conheça o Evangelho? Lê João. João é profundamente complexo, filosófico. O livro que foi escrito com o propósito de evangelizar é Marcos. O próprio autor está escrevendo para romanos que não conheciam o Evangelho, né? Então, o problema é que a ARA impediu a gente de perceber isso por causa da estrutura, né? E é uma tradução excelente, claro que é, mas que poderia ser melhorada, especialmente para as novas gerações. Eles tinham alguns desafios, os tradutores, né? Deixar ainda melhor o que já é excelente. Eles sempre pensaram assim, não vamos estragar essa versão, né? Ela é queridinha da maior parte do povo evangélico, não vamos estragá-la. Manter o texto Almeida, que você identifique, isso aqui é Almeida, né? Mas também que se torne acessível aos leitores. Então, alguém que está acostumado com a Almeida antiga, quando lê a nova, vai falar, isso aqui é Almeida, mas tem algumas facilidades, mas não perder totalmente a conexão. Se você está acostumado a ler Almeida e vai ler a NVI, você vê que é outra coisa. Não é assim? Exatamente, não era isso que eles queriam fazer com a Almeida. Eles queriam manter o texto como se fosse Almeida mesmo, alcançando as novas gerações aí. Eles começaram a revisar em 2013, ou melhor, a ideia estava lá, ficou em análise por 10 anos, parece o auxílio emergencial, né? Ficou em análise aí, até que em outubro de 2012, houve uma reunião com líderes e pastores de igrejas diversas em todo o Brasil. Imagine como é esse negócio, hein? Reunião de pastores batistas já dá dor de cabeça. Imagine reunião de pastores de todas as denominações. Eles juntaram lá, mas o consenso é, a gente precisa ter uma revisão. Então, eles estabeleceram alguns princípios para revisar a Almeida Revista Atualizada. E eram 4 princípios. Aperfeiçoar uma tradução que já é excelente, era isso que eles queriam, tem que ser para melhor. Não vamos estragar o que já tem. Sempre formal, ou melhor, formal sempre que possível, lembra? Os 2 espectros, né? Formal e dinâmica. Vamos ser formais sempre que possível, mas quando necessário vamos ser dinâmicos. Então eles tinham essa preocupação, não é só ficar num lado, eles querem unir os 2. E dupla fidelidade, eles queriam ser fiéis ao original, ao manuscrito original, mas também fiéis ao leitor atual, nós que lemos o português hoje. E talvez esse é um dos maiores motivos, maiores benefícios da Nova Almeida Atualizada, é o último princípio, que é a preocupação com a sonoridade. O que é a sonoridade? É um texto que é útil para ser lido em público, em voz alta. Como eu falei, algumas versões travam. Você está lendo e trava num nome, trava numa expressão, trava até na disposição do texto. Eles queriam fazer um texto que fosse fácil de leitura pública, para pregadores e para se ler no culto público, né? Então, começaram a trabalhar em 2013, setembro de 2013. As igrejas cristãs apoiaram, muitas igrejas, e a Sociedade Bíblica avisou isso e pediu colaboração dos leitores. E aí, eis que surge a Nova Almeida Atualizada. Lembra que eu falei da comissão para revisar a Almeida? Eram 30 pessoas, demorou 10 anos. Eles já aprenderam com o erro,
Então colocaram apenas 3 pessoas para revisar toda a Bíblia. Esses 3 que estão aí, o Dennis Tin, a Catherine de Moura e o Wilson Scholz. Essa equipe, colaboradores da Sociedade Bíblica, trabalhou na Bíblia toda. Começaram com o Novo Testamento, depois foram para o Antigo Testamento. Normalmente é assim que se faz uma tradução de Bíblia. Usaram tecnologia, foi a primeira vez que se revisou uma Almeida com tecnologia, né? E é muito legal, eles têm vários programas, tudo em computador, nada papel, então não foi usado papel, né? Há um programa que compara os evangelhos. O que você está vendo em verde é o que aparece em todos os evangelhos. O que você está vendo em amarelo é o que aparece só naquele evangelho. Então eles tiveram várias comparações, muitas ferramentas para fazer essa revisão. Mais do que todas as outras até agora, né? Essa é a última versão. Então o melhor que eles tinham de tecnologia foi utilizado. Fala, William. O pastor sabe a formação deles? Se são teólogos? Certamente são biblistas. Esses 3 aqui, né? Certamente são biblistas. Eu não conheço, não os conheço, mas são biblistas, tradutores, pessoas graduadas para fazer isso. Inclusive, depois eu vou mandar o PowerPoint para vocês, se quiserem pesquisar a bibliografia deles. Mas são pessoas de renome lá para a Sociedade Bíblica, né? O que mudou? O que mudou na Almeida atualizada? A substituição de termos que exigem consulta ao dicionário. Então lembra que nós falamos? Tem algumas palavras na Almeida que faz com que você tenha que abrir um dicionário para entender o que está dizendo o texto. Sem mexer em termos mais técnicos. Então termos que eu falei que são importantes, como redenção, propiciação, justificação, essas palavras continuaram lá. Procurou-se seguir o português culto, que é a norma padrão, escrito no Brasil dos nossos dias, português culto de hoje, né? E uma coisa que ajuda muito na leitura devocional, a segunda pessoa, o tu ou vós, que às vezes trava na leitura, né? Foi mudada para você ou vocês. Então não vai ter o tu, vai ter o você. A não ser em orações, quando está se referindo a Deus, e nos Salmos. Nos Salmos isso manteve, quando está se referindo a Deus. Mas quando está se referindo a pessoas, ficou você, vocês. Ajuda muito mais, né? Tem um exemplo aqui da oração que Jesus faz do Pai Nosso. Mateus 6, de 7 a 10 diz assim: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, na Almeida atualizada estava não sejais. Agora está não sejam como eles, porque Deus, o Pai de vocês, lá estava Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês têm necessidade antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim. Na antiga está orai assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Se preservou o teu quando estava se referindo a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que mudou? O uso da ordem das palavras, que é natural em português, e não a ordem do hebraico ou do grego. Deixa eu explicar isso. Em Gênesis 1, em hebraico está assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você fizer uma tradução literal é isso: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas quem é que fala assim? William, ou melhor, pegou o William as Bíblias e as entregou às pessoas. Quem fala assim? Pegou o William. Então, vem primeiro o verbo, depois o sujeito. Não, você começa com o sujeito. O William pegou as Bíblias e deu às pessoas. Então, logo em Gênesis 1:1, você não vai ver na sua Bíblia, porque é só Novo Testamento aí, mas já está lá: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E não, no princípio criou Deus o céu e a terra. São coisas pequenas, mas que na leitura ajudam muito quando tem essa alteração. E maior consistência na tradução de passagens paralelas. Há atenção ao contexto quando você tem a tradução. Por exemplo, sabe aqueles textos em que diz: e disse Jesus dizendo, sabe? É uma repetição que está no grego, mas não precisa fazer isso no português. Ou quando você está no meio de um diálogo, e aí Jesus faz uma pergunta, mas a tradução diz assim: e Jesus disse, e o que Jesus disse é uma pergunta. O que eles fizeram? Quando é uma pergunta que vem depois, ao invés de dizer Jesus disse, eles colocam Jesus perguntou. Porque é uma pergunta que vem depois. Para a gente até ajuda, né? Já se reparou? Você está lendo, e quando você está chegando no final, você percebe: isso aqui é uma pergunta. Você tem que voltar tudo, porque a pergunta começa com uma entonação diferente.
Então, nessa tradução já tem isso. Ele já te diz, ó, essa aqui vai ser uma pergunta. Você já se prepara. Foi usado o nome em lugar do pronome, especialmente no lugar de uma sessão. Então, muito importante. Quando Jesus está com outras pessoas, e aí você tem... e Jesus pegou, e ele fez isso, e ele tal. Ele quem? É Jesus, é com quem ele está falando. Nesses momentos, eles repetem o nome Jesus, para que você saiba exatamente quem é Jesus na passagem. Para que não confunda quem são os personagens. Diminuição de elipses. O que são elipses? São vírgulas que substituem palavras. É como se fosse um silêncio. E aí você subentende que ali teria uma palavra. Isso é menos usado na nossa linguagem. Então, assim, a repetição de palavras se é necessário para que fique mais clara a frase. Uso de frases mais curtas sempre que possível, então você vai perceber isso. A pontuação acontece mais rápido, as frases são mais curtas. E a organização de textos em parágrafos. Então, normalmente as Bíblias têm versículo 1, a primeira linha, versículo 2, versículo 3, terceira linha, versículo 4, quarta linha. E isso é bom até para se achar o versículo. Mas numa leitura narrativa, por exemplo, trava, atrapalha. Então, você vai perceber isso na sua Bíblia que você pegou, em parágrafos, te ajuda na leitura. Você sabe aonde vai parar, quando é que muda, quando é que tem uma mudança de cena, de personagem. Os parágrafos ajudam muito mais a você ler a Bíblia. O layout mais arejado, ficou mais limpo. As páginas não ficam tão carregadas, né? Você percebe os diálogos sempre sendo destacados. Você sabe quando é diálogo. Vai ter o travessão na frente, indicando isso aqui é uma conversa, está começando uma conversa. E a poesia é apresentada como poesia. Poesia sempre vai estar mais para frente. Então, quando é poesia, quando é citação do Antigo Testamento, sempre vai estar mais para frente. Você vai perceber claramente isso. Nas Bíblias que tem referências cruzadas, o sistema foi ampliado. Nessa não tem referência cruzada. Que, né, onde isso aqui aparece em outras Bíblias, ou em outros textos, vai ter uma referenciazinha embaixo. Também foram acrescentadas novas notas explicativas, isso também nas outras versões, não nessa que vocês ganharam. Então procurou-se manter o padrão da Almeida, um texto clássico que soa bem, e a maior preocupação era que fosse compreensível. E essa frase aqui foi uma frase de alguém que estava ajudando na revisão, uma senhorinha da igreja. Eles apresentaram um texto para a igreja, para que a igreja falasse: o que vocês estão achando do texto? Aí a senhorinha levantou a mão e falou assim: isso é Almeida, com isso eu me identifico e isso eu entendo. Ela estava acostumada com Almeida, e quando ela viu as diferenças, mas ela falou: mas isso aí é Almeida, e eu entendo Almeida. Então essa foi uma frase que eles guardaram, né? Tem o texto clássico de Mateus 11, 28 a 30, em que Jesus diz assim, olha um exemplo de como ficou a passagem: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ficou mais leve, né? Não tem o vosso, né? Enfim. E aí tem alguns exemplos de mudanças no texto da Almeida para a Nova Atualizada. Olha que interessante, Gênesis 19, 2. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Difícil, né? Olha como ficou a Almeida. Parece que destrava alguma coisa na garganta. Olha lá. Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Não é muito mais fácil? Outro exemplo, Gênesis 42, 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se to não tornar a trazer, entrega-mo, e eu to restituirei. Já travou nesses to, mo? Pois é, olha como Almeida trouxe. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim. Está identificando qual é o filho, de volta. Deixe que eu tome conta dele, e eu o trarei de volta para o Senhor. Fica muito mais fácil de ler a Bíblia. Levítico 19, 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. O que é aborrecer alguém no íntimo? O que é?
a Almeida atualizada atrás. Não guarde ódio no coração contra o teu próximo. Não é mais fácil? Outras coisas também. Olha aqui, a Almeida atualizada em Isaías 57:4. De quem chasqueais? Você já chasqueou de alguém? O que é chasquear? A Nova Almeida atualizada diz: de quem vocês estão zombando? Chasquear é zombar. Tem um aqui que eu preciso, 1 Timóteo 5:22. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Outrem é outra pessoa. Olha como ficou aqui: não seja cúmplice dos pecados dos outros. Certo? Jó 9:4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Está falando sobre Deus. Quem porfiou com ele e teve paz? Você já porfiou com Deus? Sabe o que isso significa? Na Nova Almeida atualizada tem a tradução. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? O teve paz aqui foi traduzido como sobreviver. Dentro do contexto era isso que Jó estava querendo dizer. Olha esse aqui, né? O Salmo 33:3. Essa eu nunca vi. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Você já tanjou? O que é tanjar? Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Tocar. Esse aqui é legal. Portanto, Jeremias 48:12. A Almeida diz assim: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Se você está lendo a sua devocional, você trava aqui. Trasfegador, precisa de um dicionário. Como a Almeida traz, a Nova Almeida. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão. Trasfegar é derramar. Despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Essa aqui, Isaías 33:23, a Almeida a Ara, diz assim: agora as suas enxárcias estão frouxas. Você tem as enxárcias frouxas? Não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Sabe o que significa enxárcia? É um tipo de corda que se usa em navio. Então, como a Nova Almeida traduz? Agora as suas cordas estão frouxas. Muito mais fácil, né? Tem um aqui que é fenomenal. Esse aqui. Jó 15:27. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Você é alguém que tem enxúndia nas ilhargas? Provavelmente tem. Provavelmente. Olha o que é enxúndia nas ilhargas. A Nova Almeida atualizada diz: porque cobriu o rosto com a sua gordura. Enxúndia é gordura. Que se acumulou também na cintura. Ilhargas é cintura. Você tem enxúndia nas ilhargas? Era mais fácil a antiga, né? Porque agora é muito claro, gordura e cintura. Não fica muito mais fácil de entender a Bíblia? Eu acho que teve alteração no medidas e pesos, fica mais fácil de entender. Então, Esdras 7:22, várias medidas aqui, talentos, coros, batos e batos, que eram unidades de medida. Como foi traduzido? Quilos, quilos, litros, litros. Fica mais fácil para nós. Houve, pois, grande vozearia, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado. Já foi espedaçado? Tinha gente que mandava carta para a Sociedade Bíblica dizendo: faltou um D aqui, despedaçado. Vocês escreveram errado. Não, é a palavra mesmo que foi usada, espedaçado. Por eles mandou descer a guarda. Vozearia, vulto, celeuma, espedaçado. Na Nova Almeida você tem: houve, pois, muita gritaria no sinédrio. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou e tal. O que não mudou, os termos consagrados como justificação, reconciliação e regeneração, conceitos teológicos como propiciação e redenção. Como eu falei, o tu e vós continua nas orações e nas poesias. Passagens conhecidas como João 3,16, não dava para mudar. Salmo 23, continua o mesmo da Ara. E unidades de peso, como eu falei, côvado, essas coisas. Só quando é textos muito famosos, né, como aquele... quem pode acrescentar um côvado a mais ao curso da sua vida? Ficaria aqui 1 metro a mais, mas ficaria esquisito, né? Então,
manteve-se o côvado por causa do significado, do peso dessas palavras, né? Mas em outras situações foi colocado a unidade de medida. Eles lançaram esse primeiro produto de capa dura, eu recebi um na época. Eles distribuíram para pastores no Brasil todo, para eles lerem e mandarem um e-mail, né? Olha, eu vi erro aqui, isso aqui está bom e tal. Os pastores revisaram, mandaram, houve milhares de retornos, até que em julho de 2017 saiu a Bíblia completa. Depois de 61 anos da ARA, surge a Nova Almeida atualizada. Então há um novo texto, que é esse que você teve aí. O resultado é um texto clássico de Almeida, em uma linguagem atual. É ideal para o uso no culto e na leitura em voz alta. Para aqueles que estão acompanhando nas pregações, é ideal mesmo. É muito mais fácil de ler para quem está lendo e para quem está ouvindo, né? Então, exatamente, nós temos um texto fácil de leitura e mais compreensível às novas gerações, né? E aí fica o resultado daquela frase daquela irmã. É Almeida, com isso me identifico e isso eu entendo. É isso, queridos. É isso. Essa é a história da Nova Almeida atualizada, certo? Eles também têm essa Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo ESV dos Estados Unidos, que é uma das mais completas lá, foi traduzida, e aí foi formada a NAA, Bíblia de Estudo. É uma Bíblia cara, mas muito completa. Então, se você quer se aprofundar, se você quer comprar uma Bíblia que tenha comentários, porque se você for comprar comentários é muito caro, né? Uma Bíblia com comentários suficientes, com introdução aos livros, com mapas, essa Bíblia tem NAA. É só procurar na internet ou na Sociedade Bíblica você encontra, tá? Não estou vendendo nada, não estou ganhando nada da Sociedade Bíblica. Só quero que nós tenhamos uma Bíblia mais fácil de leitura e que você leia mais a sua Bíblia, tá? A partir de semana que vem nós começamos uma série de aulas aqui, na parte da manhã, sobre ler a palavra. Vai ser chamado de Leia a Palavra. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses e eu vou trazer para vocês recursos para que você aprenda a ler a Bíblia em casa sozinho. Então, são simples, é aquilo que os pastores recebem no Prega a Palavra, bem traduzido, bem simples, para que você saiba, chegando em casa, abrir a tua Bíblia, eu sei o que eu tenho que procurar, eu sei como começar, para onde eu vou no meu estudo. Então, serão 8, 9 aulas sequenciais, nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, juntos aqui, tá bom? Traga a sua Bíblia nova, nós vamos usar esse texto da NAA, certo? Então, a partir de agora, nas leituras bíblicas do início do culto, nas pregações, nas aulas, nós vamos usar a NAA. Significa que você precisa mudar de Bíblia? Não. Eu só recomendo que você traga a que você ganhou de presente ou baixe ela no aplicativo e fique com as duas abertas, né? Mas, a partir de hoje, se você disser, pastor, mas na minha Bíblia está diferente, eu vou falar, é porque você quer, né? Você pode vir com a sua Bíblia, mas você contém uma outra para acompanhar, né? Então, é isso. Tudo bem, queridos? Posso contar a história rapidinho dessa Bíblia? Ou vocês querem que eu conte à noite? Querem? Rapidinho. Deus tocou no coração de um empresário norte-americano de que ele devia doar 1 milhão de Bíblias para a África. Com muito dinheiro, ele procurou a Sociedade Bíblica Americana e disse, eu quero doar 1 milhão de Bíblias para a África. Mas eu quero a melhor Bíblia, Novo Testamento, né? Quero o melhor Novo Testamento. Capa de couro, palavras de Jesus em vermelho. E aí a Sociedade Bíblica Americana disse, nós não temos competência para fazer isso. Mas há uma sociedade que tem, que é a do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem a 2ª maior gráfica do mundo. Não só de Bíblia, a 2ª maior gráfica do mundo. Inclusive, quando fomos buscar as Bíblias lá, eles falaram, olha, vocês podem marcar uma caravana e vir conhecer a nossa gráfica, que é do lado do Museu da Bíblia lá. Então não é tão longe daqui, dá para a gente marcar um sabadão e ir lá visitá-los, né, e ver como... Eu esqueci o nome da cidade agora, mas não é tão longe não, coisa de 2 horas. Barueri. Então assim, dá para fazer uma caravana e ir lá num dia, enfim. Essa é a 2ª gráfica maior do mundo. E então eles vieram entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Aí o pessoal sentou, né, com o americano, dá para fazer as Bíblias que o senhor está pedindo. Mas aí teve um irmão que falou assim, graças a Deus por esse irmão, ele disse assim, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou no teu coração para mandar Novos Testamentos para a África, e louvado seja Deus. Mas o Brasil também tem as suas Áfricas, você sabia?
Nós também temos povos que não receberam Bíblia e tal. Ele começou a contar a necessidade do Brasil. Disse que o empresário olhava assim para eles, colocava a mão na cabeça. Então, peraí, pegou uma calculadora, fez as contas. Falou, nesse formato, eu consigo dar 1 milhão para a África e 300 mil para vocês, para o Brasil. É só o que eu consigo, é onde eu chego. Então, fizeram 1 milhão para a África, em 5 línguas mais importantes lá na África, né? Foi enviado, consultaram as sociedades bíblicas lá da África. Procuraram pastores de confiança, porque mesmo sendo de graça, ele queria dar, mesmo sendo de graça, a Sociedade Bíblica Africana disse, se a gente der para os pastores, vai ter pastor que vai querer vender. É muito cultural deles isso. Então eles procuraram igrejas sérias, pastores sérios, que não iriam vender, não era para vender, era para dar. E esses 300 mil no Brasil também era para dar, não era para vender. O que a Sociedade Bíblica fez? Bom, vamos dar 1 milhão também para o Brasil, né? Então eles confeccionaram 700 mil Bíblias, dessas azulzinhas, que já sumiu aqui, que é a brochura. Juntaram, quem tem uma delas? Presta aqui, irmã. Pegaram 2 dessa, colocaram essa de capa luxo no meio e venderam um kit. Você compra 2 dessa e ganha a capa luxo. Foi a maneira deles conseguirem distribuir as Bíblias. Então, ficou ao preço de R$ 8,50, R$ 8,50, 2 brochuras dessa. É preço de custo, porque isso aqui custa R$ 5,00, lucro mínimo para eles. E todo o lucro é revertido para que haja mais traduções de Bíblia, né? E essa aqui vinha de brinde. Então, a gente acabou pagando R$ 4,25 em cada uma dessas e ganhou essa de brinde. Então, nós compramos alguns kits. Você está ganhando essa aqui, é presente daquele irmão norte-americano. E, de quebra, a gente comprou essas para dar de presente para os nossos visitantes. Então, essa é a história. Um dia, Deus tocou no coração de um empresário que tinha condições, foi generoso com a África, foi generoso com o Brasil, e esses 1 milhão de Bíblias também foram distribuídas no Brasil. Quando eu soube dessa história, só tinha mais 400 ou 500 kits desses. E algumas igrejas já estavam comprando. Então, a gente comprou, se não me engano, 155 kits. Multiplica isso por 3, né? Então eles estão para produzir mais desses Novos Testamentos, com uma outra cor, vai custar entre 5 e 6 reais. E o que eu estava falando para o William, né? O nosso alvo é ir comprando essas Bíblias em quantidade, para pagar barato, para presentear os nossos visitantes e os nossos familiares, as pessoas que a gente está evangelizando com essa Bíblia. Então, de novo, foi a ideia da irmã Ivone, né? Se eu quiser dar uma oferta, posso dar? Identifique no seu envelope, isso aqui é oferta para a Bíblia. Os tesoureiros vão guardar e quando estiver acabando essas Bíblias, a gente vai comprar mais, porque a gente quer ter sempre aqui para presentear as pessoas. Tá bom? É isso. Amém? Vamos orar. Vou pedir para a irmã Rosa. Irmã Rosa, nos conduz em oração, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que ouvimos e aprendemos na Tua palavra, através do Teu servo, ó Deus, a qual Tu tem usado. Nos despede em paz, Senhor, para nossos lares, nos dá um restante dia de paz, de tranquilidade, e que possamos voltar à noite para estarmos aqui aprendendo mais e mais de Ti, através da Tua palavra. Sê conosco, ó Pai, e nos ajuda, ó Pai, a passar o que nós aprendemos para outras pessoas, na qual, Senhor, precisam desse aprendizado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.